Uma feminista apresenta os motivos pelos quais uma mulher deva se casar. E entre esses motivos está que ela não tem de envolver a emoção. Esse ponto eu achei assim inacreditável, porque justo elas que diziam que os pais não deixavam as filhas escolher, que o amor era importante. Não, agora a emoção não pode. Mas pior que a emoção, aí ela vem apresentando outras condições, como o cara transferir, não é só ele ter, mas é ele transferir propriedades que ele tenha, porque ela entende que a mulher de hoje, a mulher moderna, já tem uma vida construída. Então, o casamento para elas só significa se só existe, né? Se vier a acrescentar. E esse acrescentar que ela vai trazendo é um acrescentar financeiro. A figura do homem não existe dentro das condições que ela apresenta. E é isso que a gente quer firmar aqui e pensar nesse vídeo. A presença masculina dentro dos relacionamentos, que é a presença mais importante, que é a liderança instituída para organizar e ordenar as coisas, sendo colocada para fora. E essas mulheres doutrinando e ensinando outras mulheres vínculos que a gente tem de quebrar, a gente tem de acabar com isso. Nesse tempo, a gente não pode mais suportar esses tipos de argumentos sendo levados e assim, nós temos de estar medindo as palavras. Então, já curte agora esse vídeo, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque a gente está na meta de chegar aos 100.000 e a gente não vai parar, porque a gente quer formar um grupo forte e conciso que trabalha junto e que quebra as pernas desse feminismo, de todas essas ideologias, desse parasitismo sistêmico que tem destruído a vida dos homens e de mulheres. Então, olha, seja bênção, curte agora, se inscreva e compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Antes de ver o vídeo da mulher, eu vou falar uma coisa bem séria. Homem, não case com mulher velha. Não case com mulher passada do tempo, da idade de se casar. Não case. Essa é a primeira coisa que eu quero que você pense antes de você assistir isso daqui. A gente tem de dar um basta, mas um basta violento, não sei, sabe? A gente tem de ficar medindo palavras, né? Nessas atitudes nefastas e medonhas. Por exemplo, se eu fosse me casar com um homem, se eu fosse, infelizmente ainda acho os homens atraentes, mas vamos ver quanto tempo vai durar. Mas se eu fosse me casar com um homem, eu só me casaria com um homem que colocasse terras, propriedades e ativos em meu nome. Desculpe, qual é a graça? As pessoas riram, né? Ela também tá rindo. Mas qual é a graça? Olha bem, aí ela vai explicar. Você sabe, o interessante é que estamos rindo disso, porque parece ridículo, certo? A ideia de que uma mulher iria querer segurança. Então, olha só, né? Ela quer isso que é a segurança, que ela define como segurança. A segurança não é a presença masculina e a construção, mas é o receber, é o pegar. Não é que o cara tem de ter uma casa, tem de ter um carro. Não, ele tem de passar para o nome dela, para ela ter segurança. Quando sabemos que os homens não são confiáveis? Não, só eles não são confiáveis. Eles são grandes predadores das mulheres. Aí a gente vai para todas as pesquisas, para os resultados de pesquisa. Eu já apontei aqui, a doutora Jamile Venceslau já colocou lá no Instagram dela. O doutor Eduardo Camargo já mostrou também a verdade por detrás dos institutos de pesquisa, que as mulheres são grandes predadoras, são 4 vezes mais
predadoras dos homens dentro de casa. A violência doméstica é mais produzida pela mulher do que pelo homem, porque a mulher agride com a falação, com xingamento, agride tacando coisas no homem, avançando para cima do homem e batendo, quebrando coisas dentro de casa, com gritaria, falando mal do homem para todas as pessoas que ela conhece, já para criar um pressuposto de que ela é vítima, caso ela venha tomar decisões de denunciar esse homem, aí ela tem ali pessoas que já supostamente viam o sofrimento dela. Então, ela arma, ela dramatiza, ela teatraliza e ela vem dizer que os homens são grandes predadores. É isso que o feminismo veio fazendo e destruindo a mente das mulheres e que hoje nós não podemos aceitar que continue e precisamos abrir os olhos das mulheres maduras, das mulheres mais novas, de todas as mulheres, que isso é uma grande falácia. A gente está vendo como o judiciário está atuando no Brasil só com mentira, só com falácia. É assim que o inimigo faz. Aquilo que ele faz, ele acusa o outro de fazer. Eles fazem a caca, a imundícia, a sujeira e falam que foi você que fez. Acusam você, te punem e ficam extremamente felizes quando você está pagando amargamente pela caca que ele fez. É assim que são essas feministas, assim que são essas mulheres. Os homens não são grandes predadores, eles são grandes protetores das mulheres. Isso mesmo. O homem com quem você se deita pode ela coloca matar, né? Pode te transferir pro além. Quem é que faz isso 4 vezes mais? Percebe o resultado das estatísticas? Olha os gráficos, veja os quantitativos. Isso está nos institutos de pesquisa brasileiro. Você consegue entender a verdade dentro dessas condições? É grave. Olha, imagina um homem falar isso de uma mulher. O que acontece? Mas elas podem falar. E elas falam livremente, porque o mal precisa propagar o mal e reprimir o bem. Não permitir que o outro lado fale, silenciar o outro lado para que a sua mentira seja a única possibilidade que a pessoa tenha na frente dela. E então, quando estamos incentivando as mulheres a se casarem, estamos encorajando as mulheres para dar um passo mais perto da morte, a menos que estejamos encorajando as mulheres, que estejamos incentivando elas a se casarem, para entrar nessa decisão com o seu melhor interesse no coração, sim. É controverso falar sobre dinheiro e ativos, e terras e propriedades ao discutir o casamento, porque somos ensinadas a seguir a distração do amor romântico e o amor bem. Isso tudo sobre amor. O homem que me ama vai ter certeza de que estou segura para o resto da minha vida. Mas, infelizmente, a maioria dos casamentos não é estruturado ou abordado dessa forma. As mulheres são ensinadas a abordar o casamento de um lugar levando com emoção. Novamente, isso é para nos distrair. Olha aí, você ter sentimento, você ter respeito, você enxergar o outro é para te distrair. Porque se colocarmos nossas emoções de lado e focar na lógica e no racional e a realidade de como isso vai me beneficiar, a maioria das mulheres não se casaria com homens. Estaríamos em comunhão umas com as outras e deixaríamos os homens se defenderem sozinhos. Aqui ela termina. Olha essa loucura do que ela vai transmitindo, do que ela vai passando. É para nos beneficiarmos. Se as mulheres tirarem a emoção e entenderem que é para tirar vantagem do casamento, pronto, é isso que as mulheres têm de entender.
Ah, tá, então você pode se submeter numa condição de risco terrível, porque é isso que ela falou, o cara pode transferir para o além, porque ela pode falar a palavra certa, mas a gente tem de estar se cuidando. Então, elas podem transferir o cara para o além, mas o cara e podem tirar proveito das propriedades da pessoa e acusar a pessoa de fazer isso, porque na verdade o homem não faz isso. O homem é mais protetor do que predador. Quem é mais predador dentro de casa, com os filhos, com idosos, tudo estão em pesquisas, são as mulheres que precisam ser transformadas. Aí ela fala assim, e deixaríamos os homens se defenderem sozinhos. E termina rindo. Rindo. Ah, sim, é bem os homens que precisam de defesa. Não case com essas mulheres velhas, carreiristas. Homem tem de casar novo com uma mulher nova, sabe, onde ninguém tem nada, o rapaz não tem nada. Porque o que essas feministas sugerem? O cara vai ter de estudar, vai ter de trabalhar, vai ter de construir casa, vai ter de ter carro, vai ter de ter patrimônio, vai ter de ter propriedade, tudo isso junto. O cara tem de fazer tudo isso junto. Ele tem de, ao mesmo tempo, estar estudando, sendo excelente, grandioso e construindo propriedades, tendo casa, tendo carros, enquanto elas estão só estudando. Aí, depois que elas já estão formadas e com um diploma na mão, elas não vão lá batalhar, ou então elas também não vão estar trabalhando, construindo propriedade, enquanto estiver estudando, não é? Comprando casa, comprando carro. Não, não. Elas querem que o cara faça isso daí, deixa tudo pronto, para na hora que elas forem casar com o cara, elas darem o bote e pegarem o bonde andando. Então, aí elas ficam com diploma, ficam com casa, ficam com carro, ficam com propriedade, e os abestalhados dos homens ficam o quê? Só sustentando essas privilegiadas, porque aí elas acusam os homens de serem predadores, privilegiados, de programarem e de fazerem o mal, quando elas é que estão armando tudo isso e fazendo tudo isso para cima da figura do homem. Então, não case com essas mulheres velhas. Rapaz novo casa com menina nova, os dois juntos, sem nada. Os dois juntos vão ter de estudar, vão ter de trabalhar, vão ter de construir um patrimônio, sabe? Passar a vida toda juntos, sofrer, não é? Os atropelos do construir juntos. Essa é a palavra. É passar ali por todo o sofrimento de estar formando família, cuidando de filho, estudando, construindo casa, comprando carro, produzindo patrimônio, sabe? Fazendo tudo junto, não é tirando daquele que você diz que é o privilegiado, para quando na verdade, né, aquilo que elas chamam de privilegiado é o que é destruído, demonizado e explorado. Olha, deixa aqui sua mensagem. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. Se firme, se fortaleça, se torne muito mais do que o que você é, tendo convicção da força e o poder da masculinidade, que constroem e fazem e que têm o poder de se proteger. Quando ela fala lá, nós vamos deixar eles aí à mercê, buscando se proteger sozinhos. Não, é vocês que têm o poder na mão de se autoproteger e ainda proteger criaturas danosas dessa natureza. Precisa conhecer meus livros e apoie o canal para a gente continuar produzindo esse conteúdo. Se cadastre no Seja Membro, faça parte junto com a gente. A gente está colocando mais material lá para abençoar a sua vida. Você nos ajuda e a gente devolve um pouquinho de volta para você. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.